Na concentração colorada em Fortaleza, o executivo de futebol do Inter, André Mazzuco, falou sobre temas importantes envolvendo o contexto colorado. A renovação contratual de Roger Machado, a estratégia feita para preservar jogadores em Fortaleza e o assunto Vitinho. O atacante, que tem contrato somente até a metade do ano, vive uma indefinição quanto ao seu futuro e o Inter aguarda a FIFA para definir o movimento a ser feito pelo jogador. A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo vamos repercutir a entrevista do executivo de futebol André Mazzuco, que foi concedida no saguão do Hotel Colorado em Fortaleza, onde o Inter encara o Fortaleza hoje no início da noite. Mazzuco falou sobre pontos importantes do contexto colorado e falou sobre Vitinho, a grande indefinição que existe no plantel do Inter no momento. Vitinho, ele tem contrato com o Inter até a metade dessa temporada, já que vem através de um empréstimo junto ao Dinamo de Kiev, que é um empréstimo unilateral pela normativa da FIFA, que permite aos jogadores que estão em Rússia e Ucrânia suspenderem os seus contratos para jogarem em outras equipes. O Vitinho foi um jogador que tomou essa decisão e por isso está em empréstimos ao longo de todos esses últimos anos. E a normativa vai até a metade do ano. E não existe uma definição ainda sobre o que será feito. E o Mazzuco foi perguntado sobre isso. E a grande verdade, eu vou ler aqui a resposta do Mazzuco, tá? Ele disse: Vitinho é um caso que não é nosso controle. É uma cláusula da FIFA da guerra. Se houver a manutenção da cláusula, ele tem sua continuidade conosco, senão uma negociação com o Dinamo que nós temos que fazer. Já temos uma relação para pensar nisso. O Rogel e o Natan, que são emprestados, os contratos nos favorecem. Não tem um tempo, a janela ainda vai se aproximar, tem muita coisa para acontecer. São atletas que fazem parte do elenco e nos ajudam bastante, a avaliação será constante. Aqui ele fala sobre os 3 jogadores que têm contrato se encerrando no meio do ano, tá? Natan e Rogel, é muito difícil que Natan e Rogel sigam, e o Vitinho, esse que é um jogador que tem mais status titular e que o Inter quer a manutenção do atleta no elenco, tá? Mas o que o Mazzuco traz aqui é que não foi feito ainda um movimento junto ao Dinamo de Kiev para manter o Vitinho em Porto Alegre. E é verdade que esse movimento só será necessário se a FIFA não ampliar a normativa para mais um ano. Se a FIFA ampliar essa normativa para mais um ano, e aí isso tudo depende de contextos geopolíticos, do andamento da guerra na Rússia e na Ucrânia. Se isso acontecer, o Inter prorroga o empréstimo por mais um ano, e aí o Vitinho sairia de graça do Dinamo de Kiev, porque o contrato dele com os ucranianos vai até a metade de 2026, e o Inter teria liberdade de apenas construir, tal qual foi com o Vitão, um contrato com o Vitinho, e dessa forma manter o jogador em Porto Alegre. E esse, é claro, é o objetivo do Internacional. E pelo fato do Inter não ter iniciado ainda um diálogo com o Dinamo de Kiev, nos leva a crer que o Inter tem a ideia de que essa normativa ela será ampliada pela FIFA. E aí o Inter não teria necessidade de negociar com o Dinamo de Kiev. Existe uma outra leitura também, que é o Inter publicamente está se posicionando dessa forma para não alertar o Dinamo de Kiev que pode subir a pedida por esse jogador. O Inter vai tentar, ao máximo, deixar essa história baixa para negociar em outras condições com o Dinamo de Kiev. Mas a grande possibilidade é de um aumento, de uma ampliação dessa normativa da FIFA, o que faria com que o Vitinho ficasse de graça em Porto Alegre. É claro que o Inter teria que negociar com ele esse contrato, isso envolveria luvas, etc., mas seria o grande objetivo do Internacional. Sobre Natan e Rogel, de novo, a resposta me leva a crer que o Inter não vai renovar o contrato com esses jogadores, até porque se fosse renovar, o Inter manifestaria de alguma maneira. O Mazzuco, em outra resposta, falou sobre o Natan, diz que é até difícil julgar o Natan, porque o Natan teve pouquíssimos minutos em campo, mas o Natan não agrada muito também fora de campo, teve alguns problemas no ano passado, agora está mais integrado ao elenco, mas não tem jogado. Daqui a pouco, se o Natan joga e dá uma resposta boa,
O Inter cogita renovar o contrato com esse jogador, mas hoje não é a ideia, tá? Por último, o Mazzucco falou sobre o planejamento do Inter de preservar jogadores para esse jogo contra o Fortaleza, tá? Não viajaram. Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. E ele disse que é um teste essa partida. É um teste para o planejamento feito. O desempenho do Inter, o resultado do Inter vai dizer o tom de como esse planejamento pode ser seguido para o futuro. Se o Inter com um time desfalcado, tendo Ronaldo, Thiago Maia, Oscar Romero, que são bons jogadores, vai bem contra o Fortaleza, ganha, dá um indicativo de que, cara, a gente pode fazer isso mais vezes porque temos também um time reserva, ou jogadores que estão no time reserva bons. E aí dá para fazer mais vezes isso. Senão, a rota precisa ser calculada, porque são 20 jogos no intervalo de 60 dias, agora são 16 jogos em intervalo de 55 dias, 50 dias que o Inter tem pela frente e que o Inter quer se manter vivo nas 3 competições. E para isso não pode perder muitos jogos, e o planejamento de preservações e de gestão de fôlego precisa ser feito de uma maneira que não prejudique os resultados. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo!